Olá pessoal, estamos em Granada, na região da Andalucia, no sul da Espanha. Neste vídeo vamos mostrar para vocês um pouco do centro histórico, a cidade velha de Granada, e também o bairro de Albaicín. Tanto em um lugar quanto outro vocês vão ver muito a presença árabe na arquitetura, em o nome de alguns locais, enfim, porque aqui a história foi realmente muito interessante. A caminho dos bairros de Albaicín e Sacromonte, já falamos deles, o viajante já se depara com importantes heranças da presença moura na cidade de Granada. Esse espaço aqui é o Curral de Carbón. Ele foi construído com o objetivo inicial de abrigar os comerciantes, que vinham para cá junto com suas mercadorias. Então, durante muitos anos, e a gente está falando aqui do período de governo, e dominação árabe em Granada, ele foi criado por isso. Por isso que ele tem essa arquitetura árabe tão bonita e tão característica. Então é um espaço de comércio, uma cidade importante para o comércio, abrigava as pessoas que vinham de fora juntamente com suas mercadorias. E mesmo depois, com os reis católicos que retomaram, e aí começou então esse novo tempo de governo, aqui continuou também abrigando comerciantes, e outros tipos de mercadoria. Muito interessante esse lugar, bem bonito. A Catedral de Granada é uma das obras que representam o chamado Renascimento Espanhol. O prédio mistura os estilos renascentista e barroco e foi construído em meados do século XVI. Nas proximidades da catedral está localizado o Souk, tradicional mercado árabe de Granada, também conhecido como alcaiceria. Ele mantém a estética do antigo mercado nazária de seda, que foi destruído em um incêndio. Muito nos lembrou da nossa passagem pelo Marrocos. Estamos numa parte da cidade de Granada, que já foi a antiga Medina, que ainda mantém um pouco da sua estrutura da época. Aqui era um centro de comércio, de especiarias, seda e tudo mais, e hoje ainda se mantém dessa forma. Tem uma arquitetura árabe, como é possível ver, além dos entroncamentos e das lojas. Na Capela Real de Granada, estão enterrados os reis católicos. Neste caso, não estamos falando de Isabel e Fernando, mas de Felipe o Belo e Joana a Louca. A capela foi construída nos primeiros anos do século XVI, originalmente integrada à catedral que visitamos. Os restos mortais dos monarcas estão aqui a pedido dos próprios reis.
Sendo Granada o último domínio mouro a cair na Reconquista, em 1492, a cidade detinha e detém grande valor simbólico. Sem perder de vista algumas atrações sobre as quais trataremos, nosso conselho para Albaici e Sacromonte é se deixar perder. Ande à vontade pelas vielas e ruas dos bairros. Atente que estamos falando de ladeiras, algumas das quais bem íngremes. Esse aqui é um banho árabe do século XI, muito bem preservado, né? Existia muitos como este em toda a região da Andaluzia, tanto nos núcleos urbanos como nas zonas rurais. Os banhos, né, eram banhos locais públicos, homens e mulheres viam em horários e dias diferentes. Era um local não só para a higiene do corpo, né, mas também para uma limpeza espiritual. Né, a água sempre como um elemento associado à purificação dos pecados e os desvios dos preceitos do Corão. Se você está interessado nas tradições muçulmanas, os banhos árabes são visita obrigatória. Esta é uma das obras mais antigas da arquitetura muçulmana na Península Ibérica. Foram construídos vários séculos antes da própria Alhambra. Falando em Alhambra, aos poucos o complexo vai se descortinando em incríveis paisagens à sua frente. Se quiser conhecer a Alhambra, na descrição desse vídeo deixamos nossa visita devidamente registrada. Bom, nesse espaço aqui, que hoje é a Igreja São João dos Reis, havia uma mesquita. Essa mesquita foi o primeiro espaço transformado, né, num local de culto cristão com a retomada do território pelos reis católicos. Posteriormente, a mesquita vai ser demolida e em seu lugar então se constrói uma igreja cristã, né, com toda a arquitetura cristã, no caso a gótica, e dedicada então ao mesmo santo, né, São João dos Reis. Vamos dar uma olhada. Estamos no Mirante de São Nicolau, ou Mirador de São Nicolau, que é um dos locais que você vai ter o acesso privilegiado, né, para poder olhar a cidade de Alhambra a partir daqui de Albacete. Os ciganos de Sacromonte têm um dialeto próprio, que é o calé. A origem teria sido da Índia, né, de onde eles teriam vindo e perambularam pela Europa, parte do norte da África e se estabeleceram aqui. A cultura cigana é muito forte na região, tanto que Frederico Garcia Lorca, né, um importante escritor espanhol que nasceu aqui em Granada, vai retratar um pouco dessa vida, né, cigana e da cultura dos ciganos aqui na região, em alguns poemas no seu livro Romanceiro Gitano.
granada quer dizer romã, né? Aquela frutinha romã boa para a garganta. Então, aqui a gente vai ver referência a essa fruta em algumas partes da cidade. E vamos mostrar para vocês assim que a gente for encontrando pelo caminho. A Grande Mesquita foi inaugurada em 2003. É simplesmente a primeira mesquita construída na cidade desde 1492, ou seja, desde a expulsão dos muçulmanos na região. Além de centro religioso, é um lugar devotado ao estudo e exposições da cultura islâmica, bem como serve como centro de apoio social para muçulmanos que necessitam. Essa é a porta de Fajalausa, né? É uma das duas únicas portas conservadas das que tinham na muralha que circundava Albaicin, né? É uma porta do século XIV em estilo Nazária. A partir daqui, temos duas coisas importantes para dizer. A primeira é que é mesmo impressionante a imensa muralha da cidade. Mais adiante falaremos sobre ela. A segunda é que a ladeira é inclemente. Subimos em direção à igreja de São Miguel sob os ventos frios do inverno. No verão, as coisas devem ser um tanto mais complicadas. Esses muros que a gente tem aqui, né, são as muralhas exteriores de Albaicin. Eles foram construídos para tentar barrar, né, essa entrada dos cristãos nessa região, né, porque eles estavam vindo, então os muros era para tentar que não entrassem mais aqui, né. Ele foi feito no reinado de Youssef I. Então tem aqui alguns vestígios dessa muralha, dessa tentativa de proteção do local. Essa é a igreja de São Miguel. Esse local aqui especificamente tem histórias e lendas bem interessantes. Quando foi construída a muralha exterior, né, para proteger esse avanço dos cristãos para cá, foi construída aqui uma grande torre, num local que já havia sido uma igreja cristã, né, então uma torre de proteção. Com a tomada dos cristãos aqui, essa torre é derrubada e criada a igreja de São Miguel, né, no local onde haveria essa igreja primitiva. Há também uma lenda interessante que aqui havia um pé de oliva, né, um pé de azeitona, uma oliveira, que ela crescia, florescia, enchia de frutos e os frutos ficavam maduros no mesmo dia. Aqui atrás de mim a gente tem Sacromonte. Lá no alto tem a igreja de São Miguel e a primeira fileirinha de casas abaixo que a gente tem ali, né, que vocês podem observar, é o que a gente chama aqui de Las Cuevas, né? Foram casas escavadas na rocha. Pessoas mais pobres, né, que por conta do desenvolvimento aqui da cidade acabaram para lá
E a maioria das pessoas, né, que começou a habitar essa região são os ciganos. Então a cultura cigana, né, a gente já falou aqui, ela é muito forte na região. O flamenco vem dessa população que ocupou essa região e eles moravam então nessas casinhas, né, Las Cuevas. Lá tem um museu ainda, né, que conta essa história. Há ainda alguns bares e restaurantes dentro das Las Cuevas, né, dessas covas, dessas casas construídas, escavadas dentro da rocha. Fico imaginando o frio, né? Mas enfim, aqui é um patrimônio histórico, né, e cultural da região interessante e vale a pena fazer uma visita. Esse aqui é o Portão Elvira, né? Tem esse nome porque ligava, né, a Medina de Elvira até a cidade de Granada. É um portão local muito importante porque era também um posto de controle de mercadorias que entravam na cidade. Então as sedas que seriam vendidos no mercado Alcaicieira, né, que a gente até passou por lá também, tinham que passar por aqui, por esse portão, né? Então é um local que remonta a esse início, né, da cidade de Granada. Essa aqui é a Gran Via Colón. Colón é o Colombo, né? Cristóvão Colombo. Essa rua tem esse nome porque em 1492 Cristóvão Colombo esteve aqui em Granada junto com os reis, né, Isabel e Fernando, para fazer todos os acordos da viagem que o levaria às Américas.